Café do Escritor, este é o canal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, é sempre um prazer estar aqui com você, uma alegria, né? Todas as semanas a gente tem vídeo, tem coisa aqui para trazer para você especialmente. Se você chegou pela primeira vez no nosso canal aqui no Café do Escritor, então clica aqui embaixo, se inscreve para você receber todas as atualizações, todas as novidades. Também você pode participar dos nossos grupos, olha aqui embaixo do vídeo, tem vários grupos no WhatsApp, no Telegram. Você pode fazer o nosso curso, como começar a escrever um livro de ficção. Então tem muita opção, muita coisa que você pode participar dessa comunidade, desse grupo, deste café. E o assunto que eu quero trazer hoje é como você pode publicar um livro de poesias. Os livros de poesias têm vindo para nós aqui com muita constância. Então são muitas pessoas que querem publicar, ou então que têm poesias guardadas na gaveta lá, né, sem uso, e poderiam, sim, enfim, utilizar esses poemas para publicação, para mostrar o seu trabalho, mostrar quem são eles, né, como conseguem se expressar através da poesia. Então esse vídeo é para você que quer publicar um livro de poesia e não sabe quais são as formas, como você pode organizar, como você pode escolher as poesias para a publicação. Então me acompanha que eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Bom, escrever um livro de poesia, como qualquer outro livro, não é tarefa fácil. Tá? Tudo que a gente quer escrever, tudo que a gente quer publicar, tem o seu grau de dificuldade, mas é assim mesmo. Em todas as coisas que você for fazer na vida, você vai ter um grau de dificuldade e é justamente por isso que nós estamos aqui, para auxiliar você. Eu quero auxiliar você em todas as fases. E para você ultrapassar essa dificuldade da publicação, eu também quero te dar uns conselhos muito úteis que você vai poder aplicar diretamente na sua escrita, na sua publicação de poemas. Algumas pessoas acham que escrever poesia é mais fácil do que escrever prosa. Para outros, os poetas, por exemplo, muitas vezes não se dão bem com a prosa e preferem a poesia, porque é mais enxuta, etc. Tem vários aspectos. Então, não existe certo ou errado. Eu só posso escrever poesia, eu só posso escrever prosa. Você pode escrever o que você quiser, tudo que o seu coraçãozinho mandar. Você pode encher as páginas conforme você achar necessário. Muitas vezes as pessoas muitos autores até mesclam poemas com prosa e assim por diante. Então, não existe um certo e um errado. Vai de você criar um formato, que é isso que eu vou te mostrar. A primeira questão vamos para a questão prática, né? O que é um livro de poesia? Qual deve ser o tamanho? Qual deve ser o formato? Quantos poemas deve conter nesse livro? Bom, então são várias informações. Então assim, eu sempre digo que um livro de poesia ideal seria mais ou menos umas 80 páginas, tá? Pelo menos, né? Mínimo. Por quê? Porque você tem um livro mais robusto, ele não é tão fininho que pareça somente um folheto, e aí você pode fazer quantas páginas você quiser, quantos poemas você quiser. Se você olhar um livro de poesias, os poemas são mais espaçados, os versos você tem um espaçamento maior. Então, às vezes, dependendo do tamanho do poema, você vai usar muito mais páginas, muito mais papel, para colocar aquele poema, mas isso não é uma regra também, né? Você pode também diminuir o espaçamento, então tem vários formatos que você pode usar. A prosa, por exemplo, como ela é corrida, muitas vezes a gente economiza espaço na folha, né? Enquanto que a poesia vai espaçando, e a gente não quer, às vezes o poema é pequeno, então você usa uma página inteira para aquele poema pequeno, né? E aí você tem um poema grande, você usa várias páginas para um poema grande. Então vai variar muito da maneira que você escreve, qual é o seu estilo, né? O que você quer apresentar, vai ter imagem, não vai ter imagem. Então assim, você usa uma página inteira, cada projeto é um projeto. Sandro, eu tenho muitos poemas, tenho uma quantidade gigantesca. Eu devo publicar todos eles de uma vez?
Bom, aqui eu vou te dar alguns conselhos que podem te nortear nessa escolha. Eu acho sim que tem que fazer uma escolha. Então, a primeira forma de você fazer uma escolha é você encontrar temas que são comuns àqueles poemas. Então você vai separar lá. Este aqui é um poema de amor, então separa vários poemas de amor. Esse aqui é um de alguma, sei lá, alguma reivindicação, né? Alguma força política, coisas assim. Então você separa por temas, né? Não necessariamente você tem que publicar só um tema num livro. Você pode ter vários temas e aí você faz um guarda-chuva maior, um título, né, que abranja tudo isso. Então, mas eu acho interessante quando você faz por temas, porque o teu leitor ele vai já ler sabendo o que mais ou menos ele vai encontrar, pelo menos a temática que ele vai encontrar. E aí você pode também, se você tiver muitos poemas de muitos temas, você pode fazer uma coleção temática. Então, neste livro você fala sobre a tristeza, nesse livro você fala sobre a opressão, naquele você fala sobre a esperança e assim por diante. Então você pode fazer uma sequência de livros, de poemas temáticos, né? Isso também é uma possibilidade. O segundo ponto que eu acho que é extremamente importante, vamos supor que você não queira fazer temas, né? Mas o que eu recomendo é que você tenha pelo menos um fio condutor, né? Esse fio condutor, vamos botar um varal, né? No varalzinho você vai colocando as poesias, como aquelas poesias, como é que é, o pessoal do Nordeste faz, né? Coloca no varalzinho e aí você vai pendurando na ordem. Então esse fio condutor eu acho interessante porque ele vai conduzir o teu leitor na experiência de ler aqueles poemas. Então lembre sempre do leitor, né? Em qualquer gênero que você for escrever. Claro, é a sua expressão como artista, como escritor, como poeta, mas você também tem que pensar em como a pessoa que vai ler vai receber esse material. Então um fio condutor eu realmente recomendo. E assim, pode ser uma coisa muito tênue, pode ser um tema que só está claro, né? Esse fio condutor está claro para o poeta. Talvez não fique nem muito claro para quem está lendo, mas de alguma forma a pessoa vai perceber que tem uma continuidade, né? Aqueles poemas eles formam um corpo. Então é essa a ideia. E o terceiro ponto que eu acho bem legal, você pode, por exemplo, contar uma história. Então você pode ter um poema de um personagem, outro de outro personagem, outro de um ponto de vista e assim por diante. E todos eles juntos, eles contam uma história, né? Claro, você vai ter que escrever poemas específicos para aquilo, né? Às vezes isso não fica tão explícito, essa história. Os poemas, esse eu que aparece, esse eu lírico que aparece, não fica tão claro quem é, mas existe uma história a ser contada. É como se você pegasse a estrutura dos 3 atos e colocasse ali, você visse, você tem o primeiro ato, que é quando o herói, né, ou a pessoa o protagonista começa a aparecer, seja um eu lírico ou quem for, aí depois tem um andamento, você então chega a um clímax, depois do clímax você tem o restabelecimento da ordem e coisas parecidas. Não tem que ser exatamente assim, mas você pode ter isso em mente na hora de montar esse livro, né? Que você faça uma narrativa, por mais que seus poemas não sejam específicos para aquele livro, não estejam diretamente contando uma história, mas na maneira que você for montar essa ordem, você perceba essa narrativa e esse acompanhamento que o leitor vai poder fazer nesse caminho do começo até o fim. Bom, como podemos organizar os poemas em um livro? Eu vou ser bem sincero para vocês, eu acho que muitos dos livros de poema que eu leio, eu não percebo muita ordem, né? Simplesmente o autor resolveu colocar aqueles poemas lá porque ele quis e colocou, né? Então, nem sempre é possível identificar uma ordem, uma sequência, uma organização desses poemas. Mas eu vou te dar mais uns conselhos aqui que é específico em relação a organizar o que você pode ter em mente. Então o primeiro ponto é o enredamento, quer dizer, é o que cria um enredo. Eu já falei um pouquinho antes sobre criar uma pequena história, né? Então você pode olhar mais aprofundadamente
quais poemas criam um enredo, quais poemas se conectam, quais poemas têm pontos que podem participar da mesma ideia, da mesma ação. Ou como eu falei antes, pode ser pontos de vistas diferentes, às vezes do mesmo acontecimento ou de coisas muito parecidas, né? Então vai depender de como você cria esse enredo, né? Encontra essas partes para juntar esses poemas. O segundo ponto é a uniformidade. Esses poemas eles são parecidos na sua forma, ou um é muito curto, outro é muito longo. Um é muito, vamos usar uma palavra não muito boa, um muito raso, né? Não entrega nada para o autor. E outro é muito profundo. Então assim, cria uma uniformidade para que o leitor consiga se acostumar a isso. Ele vai lendo, ele já percebeu o que representa a estrutura daquele poema. Então ele vai imaginar que os outros também têm uma estrutura parecida, ou pelo menos se consiga se achar aí no meio de todos esses poemas. Então, uniformidade. O terceiro ponto é a evolução. Os poemas, eles evoluem ou eles permanecem os mesmos? Eles vão revelando novas facetas ou simplesmente mais do mesmo? Simplesmente você só repete as mesmas coisas. Então, o ideal é que você dê uma evolução, né? Um pouco daquilo que eu falei dos 3 atos, né? Que você faz um fio condutor e uma narrativa. Mas que você perceba na estrutura do poema evoluções, revelações, coisas que o autor vai mostrando para o seu público. E assim, o leitor se sente desafiado, ele percebe coisas diferentes, ele consegue encontrar novas formas de visão de mundo, de ver as coisas. Então assim, seja um pouquinho, sabe, provoque um pouco o seu leitor, para que ele não fique acomodado demais, né? Que ele participe desse crescimento, dessa evolução. E o próximo ponto, o quarto ponto, é a experiência, né? Que vai um pouco na sequência do outro. Quer dizer, você oferece algo a mais para ele ou simplesmente só vai repetindo aquela mesma forma. Então, pense na experiência que você vai proporcionar ao teu leitor. Ele senta, abre o seu livro, em que mundo ele vai entrar, né? Isso é bastante interessante. E o quinto ponto é a experimentação. Você, em algum momento, brinca com as palavras, você cria novos jogos de palavras, ou você cria coisas que o leitor vai ler e fala, puxa, olha que legal, ele criou isso, ele criou aquilo, ele me fez entrar, né? Entra também na questão da experiência, mas essa experimentação, como você percebe esse autor e como ele te entregou esse texto, como ele te entregou esses poemas, né? De que maneira? Pelo som, pela sonoridade, pelas palavras, pelo jogo de palavras. Então tem muita coisa que você pode usar na poesia para encantar o seu leitor, que é isso que a gente quer. Então assim, gente, o que é mais importante para o poeta? Para o poeta e para qualquer outro escritor é escrever. Então, quanto mais poemas você tiver, fácil não é a melhor palavra, né? Mais opções você vai ter para criar uma sequência, criar uma narrativa, talvez, ou um agrupamento, uma coleção de poemas para lançarem um livro, né? O fácil não é tão fácil assim, porque às vezes você tem muitos, né? E para decidir quais são, então leva tem um certo grau de dificuldade. Mas eu acredito pessoalmente que quando você tem mais poemas, você tem mais opções. Então isso possibilita que você escolha os melhores com aquele tema ou daquela maneira que está sendo mostrado. Quando você escreve muito pouco, você só tem aquilo. Eu já recebi de autores que queriam publicar um livro de poemas, falaram, olha, estes são os meus poemas. E eram esses, não tinha outros, né? Eram somente esses. Então, o poeta tem que escrever, o poeta tem que colocar no papel, é uma necessidade. Então, exercite isso, faça o máximo, né? Fique viciado na escrita de poesia, para que você tenha muito material. E dali você pode pensar, você pode escolher aquilo que você quer mostrar em um livro, em uma publicação. E Sandro, como é que eu me torno um poeta conhecido? Bom, a única forma que tem é você mostrando os seus poemas. Então, tenha redes sociais, tenha um blog,
tenha um local que você publique alguns dos seus poemas, que você já vá publicando, já vá mostrando alguns poemas. Ah, posso publicar depois no livro? Pode, não tem problema nenhum. Ou você reserva uma quantidade de poemas que você só vai mostrar online de graça para as pessoas, para elas te conhecerem. Outra coisa que é importante, participar de antologias, participar de grupos de discussão de poesia, de mostra, etc, etc. Então, esteja se movimentando, não fique paradinho, quieto no seu canto, que é muito mais difícil para o seu público te conhecer. E quando você, enfim, for lançar o seu livro, as pessoas já vão saber o que esperar de você, porque elas já te conhecem lá da rede social, dos poemas, do que você falava. Ah, eu gosto do jeito que ele fala. E elas vão saber e vão muito mais facilmente querer adquirir o seu livro, porque já te conhecem. Ah, Sandro, mas poesia não vende aqui no Brasil. Vende sim, mas você tem que saber se vender. É aquilo que eu falei, não fique escondido, mostre o seu trabalho. E assim, como é que se conhece a carreira de uma pessoa? Não é somente com um livro, não é somente com um poema. A gente conhece uma carreira quando a pessoa tem uma quantidade de livros. Ela não tem um, mas ela já lançou mais outro, e assim por diante. É uma sequência, por isso chama carreira, é um caminho. Então você tem que investir no seu caminho de escritor, de poeta, e cada vez que for possível lançar um livro, mostrar um livro, para que isso crie um corpo, né? E esse corpo é que vai fazer você conhecido e até vender os seus poemas. Sandro, e como é a melhor forma de publicar? Bom, eu realmente recomendo você começar de forma independente. Então, faça isso com os seus poemas, escolha da melhor forma, crie a sua narrativa, o seu fio condutor, o que você achar que tem que criar. Aí você trabalha a questão da preparação do texto, você faz uma boa revisão, diagramação, capa, excelente para atrair o teu público, faz os registros corretos. Então assim, você pode fazer sozinho, né, se você tiver essas habilidades, ou então contratar um serviço que faça isso para você, e ainda assim o seu livro vai ser um livro independente. Então, claro, isso tem custo, mas faz parte do seu investimento em você, na sua escrita, na sua carreira, na sua pessoa. Então eu realmente recomendo que você publique, porque isso, gente, isso transforma a vida de qualquer pessoa. Então é por mim, olha, fale com quem já publicou. E se você já publicou, você já sabe o que eu estou falando. Então se você ainda não publicou, você pode publicar também, e eu tenho certeza que vai se sentir realizado e realizada. E falando em valorização, me diga uma coisa, qual foi o último livro de poesia que você comprou e leu? Todo ele. Ah, faz tempo que você não lê ou que não compra? Pois é. Então, a valorização da poesia, dos livros de poesia, começa dessa forma. A gente lê, a gente compra os outros poetas, a gente vê o que o pessoal está fazendo, a gente participa, a gente investe, né, na vida dos outros, e também vai ter um retorno na nossa vida. Essa valorização, ela vem para a gente também. Então, eu acredito que nós temos que valorizar a poesia, valorizar o autor independente, porque ele precisa de ajuda, como nós também vamos precisar. Então, vamos ser mais unidos, vamos nos conhecer, vamos trocar as nossas publicações. A gente tem, como eu falei no começo, a gente tem os grupos aqui gratuitos que você pode participar. A gente tem, a cada pouco tempo, a gente tem algumas antologias que você participa também. Deve ter um ano que vem alguma coisa de antologia. Então, não pode ficar parado. Tem que consumir poesia, tem que escrever poesia, tem que publicar poesia. Então, essa é a minha dica para hoje. Um grande abraço para você e a gente se encontra no outro momento. Um grande abraço, até mais.